Olá, paz do Senhor, esse é o seu canal EBD Viva. Vivemos aqui o avivamento que o profeta Abacuque, no capítulo 4, versículo 3, disse: Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, faze-a conhecida. Sejam muito bem-vindos ao canal EBD. Você está procurando um canal onde pode encontrar a lição do próximo domingo na íntegra? Então, eu gostaria de facilitar a sua vida e apresentar a lição bíblica da EBD desta semana. O propósito desse canal é que você tenha aqui o primeiro contato com a lição. Na verdade, nós vamos estudar juntos, meditar na palavra. Vem conosco aprender mais uma porção da palavra de Deus, pois o nosso livro-texto é a Bíblia Sagrada. Me chamo o pastor Júnior Pimentel e este é o seu canal que ajuda você, auxilia você a estar levando a sua lição bíblica no próximo domingo. Estamos estudando as lições da Escola Bíblica Dominical da faixa etária adultos e estamos no quarto trimestre do ano de 2022. O tema do nosso trimestre é a glória e a justiça de Deus. A igreja e a convocação do profeta Ezequiel para um despertamento espiritual. Mas antes de apresentar o título da lição, eu gostaria de um breve parêntese. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva. Você basta clicar aí também no sininho, ativando o recebimento do conteúdo da lição em primeira mão. E você que já é inscrito, meu amigo, meu irmão em Cristo, não se esqueça de compartilhar para outras pessoas, para que mais vidas sejam abençoadas. Eu te convido a ficar conosco, a ganhar tempo, fixar o conteúdo da lição, pela graça do Senhor Deus, dirigidos pelo Espírito Santo, como sempre falamos todos os domingos, todas as lições aqui no nosso canal, né? A linguagem é fácil, objetiva, clara e respeita os tópicos, subtópicos e a dinâmica de cada lição aplicada. Fique conosco e você seja abençoado por Deus juntamente com o seu ministério. Na lição anterior, nós estudamos sobre Gog e Magog, um dia de juízo. Aprendemos que a palavra profética anuncia que, antes da restauração espiritual de Israel, que nós vamos estudar hoje, virão Gog e o seu bando para invadir a Terra Santa, mas eles serão derrotados. E hoje, então, você vai comigo estudar, né? E além disso, você vai estar apto a responder algumas questões, dentre outras, essa que eu apresento agora. O que a visão do Vale dos Ossos Secos anuncia? O que a palavra profética esclarece sobre a visão de Ezequiel? Quando iniciou e terminou a segunda diáspora? Desde quando Israel voltou a ser um Estado soberano? Quando será a restauração espiritual de Israel? Essas perguntas você pode responder ao final dessa lição, porque nós vamos estudar hoje a lição de número 10, a restauração nacional e espiritual de Israel. Vamos ao texto áureo? E assim, todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Romanos 11, 26. Verdade prática de hoje, a chamada divina, a restauração, tem a ver com o restabelecimento espiritual e social de quem se arrepende. A visão a respeito do Vale de Ossos Secos é uma das visões mais conhecidas do livro de Ezequiel. Essa imagem traz uma mensagem de restauração nacional e espiritual do povo de Israel. Na presente lição, apresentaremos o Vale de Ossos Secos. Também veremos a dispersão dos judeus entre as nações ao longo da história e, finalmente, constataremos o milagre do século XX, representado no povo de Israel que reapareceu como nação. Vamos à leitura bíblica em classe, Ezequiel capítulo 37, de 1 a 14. Veio sobre a minha mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles,
e eis que eram muito numerosos. Sobre a face do vale estavam sequíssimos. E disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei a pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso a seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e saberei que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, disse o Senhor. Esse texto lido faz parte dos muitos sermões que já foram pregados nos púlpitos de nossas igrejas. Hoje nós vamos abordar, apresentando de uma forma sucinta, a elencada em 3 tópicos, que tem como objetivos: número 1, apresentar o significado da visão do Vale dos Ossos Secos. Número 2, explicar a dispersão dos judeus entre as nações. E o objetivo de número 3, constatar o milagre do século 20. A visão de Ezequiel é uma declaração do poder majestoso de Deus. Seu poder majestoso se revela no sentido de Deus estar disposto a implementar um novo começo, ou seja, estabelecer novamente o seu povo na terra prometida. Vejamos na introdução da lição. A lição de hoje é um estudo sobre a restauração nacional e espiritual de Israel. A visão de Ezequiel teve no Vale de Ossos Secos, descreve, numa linguagem metafórica, como Israel voltará a ser uma nação soberana, reconhecida na comunidade internacional. Ou seja, a palavra profética contempla uma restauração completa, política e espiritual. A palavra-chave da lição de hoje é restauração. O significado da palavra restauração é tornar a colocar em seu lugar original. Na Bíblia, Deus é o nosso restaurador e a restauração é um aspecto central da sua obra. Vamos ao tópico 1, irmãos, sobre o significado do Vale dos Ossos Secos. Subtópico 1, os ossos secos. Está ligado ao versículos 1 e 2 da lição de hoje, né? O comentarista Ezequias Soares nos traz que o profeta não diz como exatamente Deus o levou ao vale, mas a expressão "e o Senhor me levou em espírito",
que está no versículo 1, se refere à maneira como Deus lhe entregou esses oráculos, ou seja, por meio de uma visão, como já havia acontecido antes, no início do livro de Ezequiel. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, quando estava eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Ele foi conduzido a uma visão para o meio de um vale de ossos secos, que estavam sequíssimos. E essa revelação é uma profecia que anuncia de antemão a restauração nacional de Israel depois de muitos séculos de dispersão entre as nações, seguida pela restauração espiritual. Levítico 21:11. Olha o que diz a Bíblia, irmãos. E o sumo sacerdote entre os seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o azeite da unção, e que te for consagrado para vestir as vestes, não descobrirá a sua cabeça, nem rasgará as suas vestes. Não se chegará a cadáver algum, nem por causa de seu pai, nem por sua mãe, se contaminará. Ezequiel era sacerdote, irmãos, e Deus leva ele para o meio do vale de ossos. Ele era filho de Buzi, sacerdote, da família sacerdotal, que era da família de Levi, do tronco de Arão. Então, ele não poderia se contaminar, mas Deus leva ele para lá. Na lição passada, nós comentamos sobre a restauração de Israel como nação, em 1948, com o voto Minerva do brasileiro Oswaldo Aranha. E hoje nós estamos estudando sobre a restauração espiritual também. O povo escolhido por Deus na terra prometida. Subtópico 2, o significado. Nos versículos 11 e 14, Deus explica a Ezequiel o significado da visão. A palavra profética esclarece que estes ossos são toda a casa de Israel. Versículo 11. Muitos dos dispersos, irmãos, haviam perdido a esperança e sentiam-se totalmente destruídos. Os nossos ossos secaram. É isso que está lá no cativeiro babilônico, eles estavam assim. A expressão significa ruína. Pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Podemos muitas vezes, espiritualmente, nos sentir assim também, desesperançado, desanimados, pensando que tudo acabou, mas o Pai das Luzes nos dá esperança no porvir, com o novo céu e a nova terra, onde habita a justiça de Deus. Glória a Deus. Uma verdade prática, irmãos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Corinto, ele disse assim, lá em Coríntios: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Está lá na segunda carta de Coríntios 4, 8 e 9. Voltando ao contexto da lição de hoje. O discurso não diz quando os oráculos foram entregues ao profeta, mas, com base no versículo 11, podemos afirmar que isso aconteceu logo que Ezequiel recebeu a notícia da destruição de Jerusalém do templo. Se esse pensamento puder ser confirmado, isso significa que a dispersão já estava concluída. Temos algumas referências que o comentarista nos traz, Agora nós vamos trazer um fragmento da lição de mestre aí que nós retiramos para vocês, irmãos, quanto à interpretação dos vales dos ossos secos, da obra do autor Zucchi. A teologia do Antigo Testamento. O profeta Ezequiel fica espantosamente admirado e em um instante os esqueletos se enchem de carnes e tendões e um ser vivo. De fato, um exército se põe de pé. A interpretação é dada, esses ossos são Israel. Morto em pecado no exílio, o reavivamento é um ato gracioso de Deus para reavivar o seu povo e estabelecer-o de volta na terra prometida. Esse povo, irmãos, é um povo de Israel e de Judá, pois não será apenas Judá que voltará do exílio babilônico, Quer dizer que este é o Israel escatológico, a nação reunida desde os confins da terra nos últimos tempos. O povo de Israel se tornará um povo só na terra e somente terá um rei, o descendente de Davi, que está lá no versículo 24.
Nunca mais os israelitas cairão na desobediência, na idolatria, porque são um povo limpo, que Deus o limpará e ele permanecerá para sempre assim. Subtópico 3, as promessas de Deus. O mesmo Deus que fez as feridas é o mesmo Deus que as ligará, Oséias 6:1. O mesmo Deus que advertiu o povo ainda nos dias de Moisés, da diáspora, e em caso de desobediência aos mandamentos de Javé, que está escrito lá em Deuteronômio 26, 33 a 37, prometeu trazê-lo de volta, Jeremias 31:17. Deus jamais desistiu do seu povo e nunca desistirá. Ele prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó e cumprirá cada letra das Escrituras sagradas, amados. A dispersão de Israel entre as nações é identificada com o Vale dos Ossos Secos da visão de Ezequiel. Essa visão serviu para aumentar a esperança do povo durante os séculos de perseguições. As nações perseguiram, houveram diásporas. O comentarista da lição conclui a primeira parte da lição trazendo para nós a visão de Ezequiel, que ele vislumbra a restauração nacional e, em segunda, a restauração espiritual do povo de Deus. Um dos pontos centrais da lição de hoje é esse. Resumo do tópico 1. A restauração de Israel é necessária porque se trata de uma promessa divina. Tópico de número 2. Sobre a dispersão dos judeus entre as nações. Esse, irmãos, é um assunto muito interessante. Vamos ao subtópico 1. As diásporas de Israel e Judá. Vejam, queridos, o comentarista nos traz e nós reafirmamos que a primeira diáspora começou em 605 a.C., quando o rei Nabucodonosor subordinou Jeoaquim, rei de Judá, aos babilônicos. Está lá em Daniel 1 e 2. O cativeiro assírio de 722 faz parte da primeira dispersão. É preciso demarcar esses acontecimentos para ficar mais claro para nossos alunos. Mesmo com o fim do cativeiro de Judá, por meio do decreto de Ciro, rei da Pérsia, em 538 a.C., a maioria dos judeus jamais retornou à terra de Israel. Desde então, eles continuaram por toda a parte, dispersos no mundo, conforme Deus havia dito por meio dos profetas. No Novo Testamento, havia comunidades judaicas nos grandes centros urbanos do vasto Império Romano. Então, a profecia de Ezequiel se refere a uma diáspora posterior. O povo de Israel é o relógio de Deus na terra, irmãos. As profecias se cumprem, independente da vontade humana, pois quem está com o fio condutor da história é quem? É o Senhor nosso Deus. E o próximo evento que se aproxima é a vinda de Cristo, como podemos ler na palavra de Deus no livro da Revelação, capítulo 22, versículo 12. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Precisamos estar preparados para ouvir o toque da trombeta. Jesus voltará. Eu creio. Você crê? Vamos ao original da lição. Subtópico 2, renasce Israel. O retorno dos judeus, a que se refere a profecia, diz respeito à segunda diáspora anunciada de antemão pelo Senhor Jesus, lá em Lucas 21, 24. Essa dispersão judaica durou mais de 1.800 anos, sendo iniciada no ano 70 d.C., por ocasião da destruição do Templo de Jerusalém pelos romanos, e foi concluída com a fundação do Estado de Israel em 27 de novembro de 1947, na primeira Assembleia Geral das Nações Unidas, presididas pelo brasileiro Oswaldo Aranha, quando foi pronunciada por grande maioria de votos, 33-14, a favor da partilha da Palestina, com 10 abstenções. Estavam criadas as bases legais para o estabelecimento do Estatuto de Israel
no dia 14 de maio de 1948. Foi a data da publicação do primeiro diário oficial do país, o dia em que as tropas britânicas deixaram o país de Ben-Gurion, o primeiro chefe de Estado como ministro de Israel. Assumiu o governo do país e, desde então, Israel se tornou uma nação soberana. Então, irmãos, o cumprimento da palavra de Deus. Segundo o site Portas Abertas, de acordo com os dados da lista mundial da perseguição de 2022, mais de 360 milhões de cristãos no mundo enfrentam algum tipo de oposição como resultado da identificação com Cristo. Porque eu trago isso, amados, é porque sempre o inimigo de nossas almas tentou, está tentando e tentará sabotar o plano do Altíssimo. Mas o Todo-Poderoso está no comando e os dias dele, estão contados. Subtópico 3, restauração nacional. Primeiro, a restauração nacional, isto é, quando todos os ossos se juntaram e formaram os nervos e as carnes recobriram esses ossos e estava, pois, o corpo pronto e a restauração de Israel em um só dia, depois das dores de parto. Essa profecia é geralmente interpretada como o sofrimento do povo judeu no período nazista, em que terminou com o renascimento de Israel. Mais de 6 milhões de judeus foram mortos naquela época. A fundação do Estado de Israel é o cumprimento da profecia do retorno. Está lá em Ezequiel 36, 24, 37, 21. O comentarista Ezequiel Soares nos traz um comentário sucinto nesse tópico que contempla o que estamos estudando em resumo das nossas duas restaurações. Um resumo, então, das duas restaurações. Podemos entender claramente que no capítulo 37, versículos 7 e 8, que trata da restauração nacional ligada à terra, e nos versículos 9 e 10, uma restauração espiritual ligada à fé. Essa visão objetivou garantir aos exilados a sua restauração pelo poder de Deus e o reestabelecimento como nação na terra prometida. Apesar das circunstâncias críticas de então, nós vemos aí o cumprimento da palavra de Deus. Não há menção da duração desse tempo entre as duas etapas. Não, a Bíblia não traz. Sinopse 2, Israel experimentou duas diásporas, ou seja, duas dispersões. A primeira aconteceu com os assírios e babilônicos. A segunda, com os romanos. Muito bem, vamos ao tópico de número 3, sobre o milagre do século XX. Subtópico 1, o testemunho de Deus para o mundo. Israel é uma testemunha contínua de Deus sobre a terra. Como dissemos, é o relógio do Todo-Poderoso aqui na terra, irmãos? Fiquemos atentos a ele, então. As potências estrangeiras que levaram os filhos de Israel à diáspora, diz o profeta Jeremias, vão desaparecer da terra. Isso se cumpre hoje, Jeremias 30, 11. O povo de Israel vai ser perseguido, encurralado, mas levantará os olhos para o céu e clamará, ora vem, Senhor Jesus, e o Senhor virá no final da grande tribulação. Mas a promessa garante a existência de Israel até o fim de tudo. Israel está aí, os ossos secos já reviveram, o corpo foi formado, mas não havia neles espírito, diz a palavra profética no versículo 8. E isto é que falta hoje em Israel. Deus continua com seus olhos atentos para o povo, e nós fomos enxertados nessa videira para fazer o trabalho de Marcos 16, 15. Olha o apóstolo Paulo falando aos Romanos no capítulo 11, versículo 13, 17, 18. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo jambuzeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories quanto os ramos,
E, se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. E fica no alerta, no versículo 21 também. Veja só. Está bem pela sua incredulidade, foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então, não te ensoberbeças, mas teme. Subtópico 2, o status de Jerusalém dentre as nações. As potências estrangeiras pressionam o governo de Israel sobre o status de Jerusalém, entre outras coisas. Israel é um estado soberano desde, como nós aprendemos em 1948, uma nação reconhecida. As Nações Unidas, então, consideram Jerusalém Oriental como território palestino ocupado e prevê que Jerusalém se torne a capital de dois estados, Israel e Palestina. Em 6 de dezembro de 2017, o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou formalmente o reconhecimento da cidade de Jerusalém como capital do Estado de Israel, revertendo o que vinha sendo afirmado nas últimas 7 décadas da política externa dos Estados Unidos. Restauração espiritual, tópico 3, subtópico 3. Quando o Espírito da graça e de súplica vier sobre os judeus, aí ocorrerá a restauração espiritual. A palavra profética vislumbra essa promessa. É o que falta, amados, no momento em Israel. Nós devemos amar Israel, orar pela paz de Jerusalém, conforme está escrito lá em Salmo 122, versículo 6. Orai pela paz de Jerusalém e prosperarão aqueles que te amam. Eu trouxe esse versículo na íntegra, pois há uma promessa. Olha aí, amados. Prosperarão aqueles que amam o povo escolhido de Deus. Deus é um Deus de restauração. Ele levou o povo que pecou para a Babilônia, onde Ezequiel profetizou nesse capítulo que estudamos hoje. O Senhor sempre restaurando o seu povo. Os povos sempre com pecado de idolatria, fazendo bezerro de ouro, adorando a serpente que foi levantada lá por Deus, para libertar o povo lá das picadas das cobras. Levantaram postes ídolos, mataram profetas, E o Antigo Testamento, então, culmina apontando para o Novo, com a vida, com o nascimento, a vida, morte e ressurreição de Cristo. Assunto no céu, intercedendo por nós junto ao Pai, aguardando a ordem de Deus para vir buscar a noiva, a igreja. E ele virá como juiz, julgará todos, reinará eternamente com a noiva na presença do Pai. Sinopse 3, o renascimento de Israel como nação soberana, é um dos maiores milagres do século XX. Isto é uma prova da fidelidade de Deus e da veracidade da Bíblia. A conclusão da lição de hoje, nem mesmo as duas diásporas dos judeus e as constantes perseguições promovidas pelos antissemitas puderam neutralizar as promessas divinas. Israel sobreviveu a todas as intempéries da vida e existe como nação soberana desde 1948. A visão do Vale de Ossos Secos revela a situação dos judeus na diáspora e, ao mesmo tempo, anuncia de antemão o poder e a misericórdia de Deus em restaurar o povo de Israel e transformá-lo em uma nação soberana e poderosa no meio da terra, o povo de Deus, irmãos? Que lição maravilhosa, amados. Já estamos com saudades desse trimestre, Estamos chegando já, Hoje a 10ª lição. Domingo que vem nós estudaremos sobre a visão do templo e o milênio. É o capítulo 43 de Ezequiel. Espero você também aqui, tá? Vamos ler a nossa meditação de hoje. João, capítulo 7, versículos 37 a 40. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E beba quem crê em mim. Como diz a Escritura, rio de águas vivas correrão do seu ventre.
E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora derramado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, muitos da multidão, ouvindo essa palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Graças a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade de termos aprendido mais uma porção da palavra de Deus. Deus, nós te agradecemos, nós te enaltecemos, nós te glorificamos, porque tu és um Deus poderoso, forte, potente, tudo está em tuas mãos. Pai amado, abençoa o povo de Israel, abençoa, Senhor, também a tua igreja, que está fazendo, Senhor, cumprir a palavra que tu deixastes para ela em Marcos, capítulo 16, versículo 14, que diz que nós devemos ir por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Pai, nós temos muitas maneiras hoje de fazer isso. Nós podemos ir, nós podemos orar, nós podemos contribuir e nós podemos também, Senhor, usar as redes sociais para alcançar as pessoas. Pai amado, abençoa esse projeto. Senhor, foi tu que abriu essa porta. Mantenha, Senhor, conosco a tua mão poderosa estendida, para que nós possamos continuar levando a tua palavra. Pai amado, nós somos gratos a ti por tudo, porque tu, Senhor, tem nos abençoado e abençoado o teu povo. Em nome de Jesus, Pai, abençoa cada professor, cada professora, cada irmão, cada irmã, cada aluno, cada aluna, cada secretário de sala, cada pastor, dirigente, obreiro, obreira, missionários todos, Pai. Ó Senhor, aqueles que desejam também ensinar a tua palavra, abre o entendimento, Senhor, dessa pessoa, para que ela possa, Senhor, também poder contribuir no teu reino. Em nome de Jesus, amém. Até a próxima semana, querendo Deus.